Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues, estou aqui todas as semanas para a gente fazer a nossa reflexão astrológica, que é uma reflexão com um sentido de clima, né? Entendimento do clima dos dias, para você organizar melhor as suas atividades, para você aproveitar melhor aí as influências astrológicas, enfim. Então não é um trabalho que é voltado para horóscopos, como eu sempre digo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, mantenha atenção nessa semana, daqui a pouquinho, que alguns dias eu vou fazer um lançamento, aí eu convido vocês aqui para me acompanhar lá pelo Instagram, porque eu vou postar ali no Instagram o lançamento que eu vou fazer, tá bom? Então acesse também o meu site, o astrologiaclassica.com.br, para você ficar a par aí do que vai ser lançado, certo, gente? Vamos falar aí sobre essa semana. Essa semana a gente tem aqui da semana do dia 4 ao dia 10 de setembro de 2022. Me perguntaram se eu vou fazer um mapa complementar mundial, né? Para o ingresso do Sol em Libra, para complementar do ingresso do Sol em Áries, vou fazer sim, gente, tá? Nas próximas semanas aí, então acompanhem, tá bom? Então essa é uma semana em que a gente tem alguns eventos bem interessantes. Nós vamos ter Vênus mudando de signo, vai entrar num território que não é muito legal para Vênus. Mercúrio voltando ao movimento retrógrado, vai estacionar, entrar no movimento retrógrado, e vamos ter uma fase cheia também da Lua, tá bom? Então vamos acompanhar aqui como isso vai se desenrolar. Essa é a semana que nos interessa, do dia 4 domingo ao dia 10 aqui no sábado. Vamos então ao que interessa. Dia 4 de setembro ele tem uma tendência mais direta, tá bom? Nós vamos ter aí um pouco mais de aptidão aí no clima para investimentos, aquisições, para diversão também. Bem no início da manhã, às 6h49, nós vamos ter aqui a Lua ainda no signo de Sagitário, um signo quente, então anima o dia, né? Essa Lua vai aplicar 60 graus, é um aspecto bem leve, muito leve mesmo a Saturno. E não é um aspecto que vai gerar muito impacto, ele acontece também bem no início ali da manhã, mas seria interessante para as coisas mais intelectuais, por exemplo, as que puxam a atenção no sentido mais de conhecimento, por exemplo, né? Não cria um grande pique. O próximo movimento é às 22h51. Nós vamos passar o dia inteirinho ali, né, praticamente, sem novos aspectos. À noite, a Lua vai chegar a um aspecto de 120 graus a Vênus. Esse aspecto é interessante, ele é bastante animado. Vênus, por si, já tem o tema da diversão e entretenimento. Ela tá ali no finalzinho do signo de Leão ainda, que é um signo quente. Esse calor aí do signo de Sagitário, né, com a Lua em Sagitário e Vênus em Leão, ele tem um clima animado. Então, o que acontece, gente? Durante esse período aqui todo, a Lua começa a se aproximar até chegar nesse aspecto. Então, nós vamos ter ali o período da tarde com um clima animado. Para um domingo é interessante, né? Quem gosta de curtir, por exemplo, estar em atividades de entretenimento, vai sentindo esse clima favorável. Ele não é muito afetivo, ele é mais mesmo para curtir, ok? Tem uma tendência mais motivada. E depois, 23h02, então a Lua deixa aqui o signo de Sagitário, ela vai ingressar em Capricórnio, que é um ponto do exílio dela, do detrimento, não é um ponto mais fervoroso. Capricórnio tem uma tendência mais né? É um signo frio e seco, tem uma tendência mais concentrada. Então aí sim, o final do dia 4 do domingo, ele já cai num clima um pouco mais de reserva. E quando for o dia 5, gente, segunda-feira, é quando nós vamos ter Vênus mudando então para o signo de Virgem. Enquanto Vênus estava ali no signo de Leão, ela não teve assim grandes poderes, só quando passou aqui pelo próprio termo, ela estava peregrina, só que quando ela ingressa no signo de Virgem, ela vai entrar no ponto de queda, né? Que não é um ponto que favorece muito para o sentido glamuroso de Vênus, né? Para o sentido também afetivo, para o sentido estético. O signo de Virgem é um signo da terra, né? Ele é um signo frio e seco, e isso cria um pouco mais de dificuldade com os assuntos mais subjetivos, por exemplo, envolvendo as características de Vênus. Então vocês vão sentindo que durante essa fase de Vênus no signo de Virgem, que dura alguns dias, não é muito prolongada, a Vênus se movimenta bem rapidamente, há um olhar, né, um clima um pouco mais favorável para os temas de Vênus concentrados, os assuntos que envolvam a moeda, né, um tema um pouco mais simples, né? Ele sai do campo do glamour ali de Leão e entra no campo de Virgem, que tem uma tendência mais simplória, né? Mais comum, por exemplo, ok? Então, por exemplo, os cuidados
com as questões do corpo podem se voltar mais para a qualidade de vida do que só para a aparência, por exemplo, né? É lógico que isso vai, em um nível individual, se modelando de acordo com as cartas, né, individuais, mas no sentido coletivo, essa condição de Vênus em Virgem, ela é menos apropriada, por exemplo, para os investimentos de alto risco e ela é mais apropriada, por exemplo, para os investimentos mais simples, os mais comuns, não necessariamente conservadores, né? O signo de Virgem é um signo mutável, mas os que são mais comuns, por exemplo, sem ousar muito. A ousadia não é uma característica virginiana, tá? Gente, quando eu digo não é uma característica virginiana, é uma característica do signo, eu não estou falando do sol no signo de Virgem, né? Porque eu penso que algumas pessoas sempre se ressentem quando elas têm o sol naquele signo e eu falo essas características. Por exemplo, quando eu falo que o signo de Gêmeos é um signo da superficialidade, eu não estou dizendo que quem tem o sol em Gêmeos é superficial, mas os signos que tem calor, eles não são profundos. Então, todos os signos do fogo e os signos do ar que são quentes, eles não têm uma tendência a aprofundamento, tá bom? Então, quando eu falo aqui do Virgem sendo um signo que não tem o glamour, que é um signo simples, é por questão da frieza e secura, né? Que são as qualidades que formam o signo, né? Que fazem parte, que moldam aqui o signo de Virgem, tá bom? Mas não é de quem tem o sol em Virgem, tá bom? Isso tem que ficar bastante claro. 9h44, a Lua vai aplicar 90 graus a Júpiter. Então, nós temos Júpiter retrógrado ali no signo de Áries. Como eu falei para vocês, ele vai voltar ainda para Peixes, né? A Lua está em Capricórnio. E essa é uma quadratura bem desafiadora, porque cria uma recepção para Júpiter no seu ponto de queda também. Então, além da Lua já estar no detrimento dela, ela nesse aspecto que já é desafiador, cria aqui uma recepção para Júpiter no ponto de queda, que é uma debilidade importante. Aqui, mais do que nunca, se requer atenção para o risco, né? Não arriscar, na verdade, fecha um pouco o clima, ele entra para um clima concentrado, então ao invés de expandir no sentido de esperança, de expectativa, de oportunidades, ele vai concentrar um pouco mais, tá? Fecha um pouquinho mais o campo. E às 12h21, bem no meio do dia, agora a Lua aplica 90 graus ao planeta Mercúrio, que está ali no signo de Libra. Aqui merece atenção, pessoal, com os assuntos que envolvem interação, troca entre as pessoas. Não seria um bom momento para marcar reuniões, nem para iniciar nenhum tipo de estudo. Ou se você estiver em casa estudando também não é um bom momento, tá? Aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade em conciliar a percepção com um lado um pouco mais racional. E os assuntos burocráticos da vida diária. O próximo movimento do dia 5 de setembro é às 21h25, um trígono 120 graus entre a Lua capricorniana e o Sol virginiano aqui. Bom, gente, esse é bem concentrado, ele tem uma tendência bastante analítica, reservada mesmo, né? Até no sentido de alcance de objetividade, ele tem uma tendência mais pausada, do comprimento passo a passo, não é tão explosivo. Na verdade, não é nada explosivo. Aqui não tem calor nenhum, aqui tá? Só o Sol é quente, mas o signo onde o Sol está não é quente e a Lua é fria e está no signo frio. Então, assim, há pouca empolgação, mas há um pouco mais de retidão e linearidade, tá bom? Então, a gente termina aqui o dia 5 de setembro com esse clima. O dia 6 não tem aspectos nenhum, então eu coloquei aqui o gráfico das 6 da manhã, a gente continua então com a Lua aqui no signo de Capricórnio, ela vai se afastando desse trígono aqui com o Sol, vai ter aí vai se afastando também do aspecto aos nodos lunares e vai mantendo esse clima simples, esse clima de reserva. Não é uma tendência explosiva também, então o dia 6 ele tende a ser bastante cotidiano. O dia 7 de setembro, então vamos lá, bom... 7 de setembro é feriado, a gente sabe que vai ter aí alguns encontros, né, passeados, enfim, né, estão acontecendo aí algumas manifestações no dia 7 de setembro, em São Paulo vai ter ali um pessoal se reunindo na Paulista, imagino que nos outros estados também. A gente começa aqui 00h41 com a Lua ingressando no signo de Aquário. Bom, a Lua é fria, mas o Aquário é quente e o Aquário é fixo, então isso acaba criando um clima um pouco duro, ele não é assim... propriamente motivador, ele até flui por causa da umidade, do calor aqui do signo de Aquário, mas ele não é tão leve, né, a gente pode dizer, né, e tem uma tendência bem eloquente também.
Às 10h45, nós temos a Lua aplicando 60 graus a Júpiter. E Júpiter também é um planeta bastante vinculado às trocas maiores, pensamentos mais elevados, a ideia filosófica, senso de justiça, esperanças e tudo mais. Está um pouco prejudicado porque está no movimento retrógrado, né? Esse aspecto ele não é tão favorável nem para a Lua nem para Júpiter, e também a natureza do aspecto é leve, ele não cria grande empolgação. Mas é fluido, né? Assim, não vai também criar impacto negativo. Não é um momento, assim, dos mais adequados, por exemplo, mais explosivos, mais diretos, mais objetivos e que representa a vitória, né, gente? É muito leve mesmo e a condição dos astros não é, assim, propriamente empolgante. Às 14h48, a Lua vai chegar a um trígono com o Mercúrio. Bom, aqui os eventos, acho que as passeatas, aí, os movimentos estão sendo realizados no período da tarde, né? Aí esse momento aqui da Lua trígono Mercúrio. O trígono é um aspecto harmonioso, a Lua e Mercúrio são os astros mais rápidos que dão a tônica do clima. A Lua está em Aquário e o Mercúrio em Libra, não é uma configuração pesada a princípio. Ela cria um clima de tranquilidade nas trocas, não é impactante, então é bem provável que não tenha nenhum evento muito marcante. Acaba ficando uma coisa normal, assim, a gente pode dizer, né? E às 17h13, aí esquenta um pouquinho o clima, gente. Por quê? A Lua já está aqui no signo de Aquário, na regência de Saturno. Ela está se aproximando da conjunção com Saturno, tem uma tendência mais firme, né, dos posicionamentos. E a Marte está no signo de Gêmeos, bem pulverizado, bem explosivo, bem disparado, né, em várias frentes. O trígono não é um aspecto difícil. Eu sempre falo para vocês que os encontros de Lua com Marte criam um clima um pouco mais explosivo. A natureza do aspecto, ela não vai gerar um impacto tenso, duro, assim, de grandes controvérsias, de grandes dificuldades para lidar. Mas ele tem uma explosão quente de calor. Pode ser um pouco empolgante, mas não é muito não, né? Eu diria assim que a umidade do signo do ar, ela tira um pouco da linearidade, né? Então, assim, é um clima fervoroso, né? Envolve o calor do ar, mas ele não é muito reto, assim, é mais... por exemplo, se você estivesse num evento, por exemplo, ele seria mais explosivo, no sentido de todo mundo falar muitas coisas ao mesmo tempo, de ficar um barulho, assim, por exemplo, uma agitação, mas ele não cria propriamente uma direção, alguma coisa retilínea, um atingimento de objetivos. Então ele é mais empolgado assim com a festividade, por exemplo, do que direto com um objetivo único e bastante definido, tá bom? Então, apesar de ser um aspecto harmonioso, eu vejo ele assim pouco direto. Então, o que a gente pode ter nesses momentos aqui da tarde do dia 7 de setembro é uma certa empolgação, é um certo barulho, é uma agitação com muita coisa acontecendo, muita gente falando, mas não creio em nada muito tenso, muito violento, por exemplo, né? Vamos ver aí como tudo vai fluir. Esse momento aqui do trígono com Marte, pega Marte no termo de Júpiter, né? E a Lua no termo de Vênus. Não é um clima exatamente tenso, assim, né? Muito desagradável. Bom, e aí a gente entra no dia 8, gente. O dia 8 ele vai ser esse momento, vai começar com o primeiro aspecto às 9h33, que é o momento que a Lua chega ao mesmo grau em que está Saturno. Tá numa casa angular, é bastante forte, né? Saturno tá no seu domicílio. Os encontros de Lua com Saturno, eles não são leves, nem um pouquinho, eles não são festivos, né? O Saturno é o mais lento, ele é o mais pesado. Ele tá no movimento retrógrado, eu penso mais em rigidez, em teimosia, em dificuldade de influir com as coisas, muita dificuldade para conciliar, tá? Então, por isso, no sentido eletivo, não é um momento adequado para se aplicar alteração, mudanças, para iniciar as coisas, por exemplo, né? Ele não tem muito essa característica positiva e também de lentidão, porque além do Saturno ter no sentido de ritmo, né? Ele é o mais lento dos planetas clássicos, representa lentidão mesmo, né? O tempo longo. Ainda temos um modo fixo de Aquário que não favorece muito o fluir retilíneo das coisas. Ele é bem fechado, bem parado, assim, né? Ele tem uma tendência muito pesada mesmo, né? Dia 9, sexta-feira, 1h42, tem o ingresso da Lua no signo de Peixes. Muda bem o clima, ele fica mais amistoso. O signo de Peixes é um signo leve, né? Assim, se a gente pensar na questão comportamental. Ele tem a profundidade
no sentido emocional, né, na permeabilidade, mas não é um signo que representa rigidez, é mutável, é água, né, gente? Triplicidade da água. 10h39, a Lua entra no campo de oposição. Na verdade, ela chega ao grau exato da oposição com Vênus, que não é propriamente assim um grande desafio e ajuda bem a condição de Vênus, que acabou de ingressar em Virgem aqui no ponto da queda dela, porque cria uma recepção para Vênus na sua exaltação, gente. Então, nós temos uma recepção mútua, né? Porque a Lua é um regente da triplicidade da Terra também, né? É regente noturno, né? Apesar do aspecto acontecer durante o dia, tem um certo grau ali, né, de recepção mútua, mas para Vênus é bem legal, porque Vênus tem exaltação no signo de Peixes, tá? Como se trata de uma oposição e as recepções elas não vão neutralizar o aspecto desafiador, merece uma atenção com os assuntos de Vênus, os que envolvem a questão de aquisições, atendimento dos desejos, dos prazeres, dessas coisas da estética, da beleza, enfim, esses assuntos todos de Vênus. Mantenham atenção, não vai criar um grande problemão, assim, né, por causa da recepção, mas requer atenção, tá bom? E 20h08, a Lua vai chegar à quadratura com Marte. Bom, esse é muito desorientado, muito mesmo, gente. Evitem esse dia 9 de setembro, às 20h08, para a realização de atividades que precisem objetivos delineados, né? Bem definidos, bem traçados e tal. Porque a própria característica mutável já é bastante prejudicial para se manter no clima, ela mescla muitas coisas, né? Interesses, assuntos de maneira geral, como a condição úmida da Lua, né? No signo de Peixes não favorece também. Como Marte é um planeta que tem como significado atitude, ação, a guerra, a disputa, a conquista, né? Ele tem essa expressão do movimento propriamente. Essa quadratura, ela tira muito do senso direto, retilíneo dos objetivos que a gente traça. Por isso que, no sentido eletivo, é um momento muito, muito prejudicial para os eventos que precisam de retidão, atingir objetivos bem definidos e tal. É bem ruim mesmo, né? Ele é bem desorientado mesmo, é isso que a gente pode ter aqui durante esse período de desorientação. E o dia 10 de setembro, então, é o dia da fase cheia, mas nós vamos ter Mercúrio estacionando e ingressando no movimento retrógrado à 00h38, então esse momento ele requer o dia inteiro, né, uma atenção sobre os assuntos de Mercúrio, principalmente os mais cotidianos, né, nada de deixar de fazer assuntos importantes. Se você tiver uma prova agendada, uma reunião agendada aí no sábado, não precisa desmarcar, só mantenha a atenção, tá? Mantenha tudo organizado, não se deixe vulnerável, aí não crie campos de vulnerabilidade para suas agendas, para os seus eventos ali, certo? E aí, também o Mercúrio, ele tem como tema os equipamentos, de uma maneira geral. Então, mantenha atenção também sobre os equipamentos, as conversas e os assuntos de Mercúrio, né? Documentos, estudos, tá bom, pessoal? Bom, aí a gente, no dia 10 de setembro, às 6h59, tem exatamente a oposição da Lua com o Sol. Ela vai acontecer com a Lua em Peixes na casa 6 e o Sol na casa 12. Essas casas são tidas na astrologia tradicional como casas maléficas, né? Casa da má fortuna, casa do mau espírito. Não é muito legal para a Lua estar forte nessa casa, até porque é uma Lua de bastante umidade. A própria característica da Lua, né, em termos de temperamento fleumática, como o signo de Peixes também é. Então, há um excesso de permeabilidade, tá? No sentido de vida prática, essa casa 6 é casa de preocupações do dia a dia, tá? Então, os assuntos de agendas são assim, altamente prejudicados aqui com essa característica da Lua muito forte. É o ponto máximo, né, de visibilidade da Lua do céu. Então, o ponto máximo de força da Lua, a partir desse momento, ela começa a decair em luz. Ela vai decrescendo, diminuindo a luz dela, tá? Então, requer atenção. Num sentido coletivo, de assuntos mundanos, a casa 6 é casa da saúde coletiva, da infraestrutura também, não é muito favorável com aqui a Lua no signo de Peixes na casa 6, o Sol está peregrino no signo de Virgem, na casa 12 também não é muito favorável, né? Esse eixo, ele é um eixo
desafiador mesmo para os assuntos cotidianos, assuntos da saúde também, da qualidade, né, da saúde pública, dos temas que envolvem preocupações com os assuntos da Casa 12 também é um eixo duro, né? A Casa 12 tem temas escondidos, as prisões, os hospitais também são os temas da Casa 12 e são as coisas que vão surgindo aí para os próximos 15 dias. Esse aspecto de oposição da Lua com o Sol, ele acontece depois que a Lua passou pela quadratura com Marte na Casa 9, que é aquele aspecto que eu falei para vocês que é bem desorientado, né? Então, a partir desse momento, a Lua ainda está, nesse momento da fase cheia, a Lua ainda está no orbe, né? Está se afastando, mas está no orbe ainda da quadratura com o planeta Marte. E aí ela se aproxima e se aplica ao Sol, ela vem carregando essa desorientação e chega à Casa 12. Bom, gente, a Casa 9 é uma casa no nível coletivo dos tribunais, né? Dos tribunais, do senso de justiça, dos assuntos além-mar, distantes também, aquilo que envolve outros países. E Marte não é um planeta assim, tranquilo, né? Então, assim, carrega todos esses temas no sentido um pouco desorientado para a oposição com o Sol. E assim, são 15 dias aí que podem trazer aí um certo nível de tensão e muita confusão mesmo sobre os temas. Não estranharia ali notícias falsas, né? As fake news em todos os níveis, não digo só no sentido político, mas em um nível global ela tem um sentido um pouco desorientado mesmo, essa fase cheia, tá bom? E com isso a gente termina essa semana, então nós vamos finalizar a semana com a formação da fase cheia, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, não esquece de curtir e de compartilhar com os seus amigos e mantenha-se antenado então nos próximos dias aí pro meu lançamento, tá bom? Deixo um abraço muito forte para todos vocês e agradeço muito, muito mesmo a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal. Um abração para todos, até a próxima, então, até mais.